Muito bom estar aqui nesse momento para a gente falar de um tema bem importante, né, nesse nosso momento evolutivo. Eu gostaria de estar, inclusive, apresentando e reforçando a presença aqui da equipe da Liderologia, meus amigos aí de longas datas, né, em pesquisas e trabalhos em conjunto. Então tá o pessoal aqui na frente, né, o Marco, o Renan, a nossa querida amiga Natália, meu parceiro aí, o Fábio, né, o Marcelo Cover, né, todo mundo, né, e outros amigos aí em si, mas esse é o nosso time aí da Liderologia, tá? Então o tema de hoje é autoliderança evolutiva. Eu vim desenvolvendo, na verdade eu comecei com não era bem esse tema autoliderança evolutiva, porque até as caminhadas da vida, né, eu comecei estudando lá em 98, 99 mais ou menos, sobre autenticidade consciencial. E por que eu comecei estudando isso e por que isso me levou até a questão da autoliderança evolutiva, né? E que a gente está estudando junto agora aí no time da Liderologia. Porque eu estava super acanhada nessa vida e super tímida. Eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade de me expressar. Isso até, vocês vão morrer de rir, isso até os 24 anos de idade. Então, assim, inclusive, assim, sofri, porque era um sofrimento para mim, né? Porque eu achava que olhava para as pessoas e as pessoas entendiam o que você estava pensando, que tudo era transmitido telepaticamente, entendeu? Isso até mais ou menos uns 5 anos de idade, 6, eu achava que para conversar era só olhar e estava tudo certo, as pessoas se entendiam, né? Aí que eu descobri que não. E tinha muito essa dificuldade, então eu me escondia, eu tinha muita uma frase na minha cabeça que falava: eles não podem te localizar, você não pode ser localizada, que aí depois que eu entendi, né, o que isso significava. Então eu passei toda a minha infância e adolescência escondida, dentro de uma timidez e de um acanhamento, né? Na escola eu era nerd, né, porque tinha boas notas e tal, a matemática me pegava um pouco e tinha muita, mas muita dificuldade de ir lá na frente, fazer alguma apresentação. Eu suava, gente, daqui até ali, a alma junto, tudo suava, né, perdia as ideias, dava o branco e eu não estava entendendo por que isso ocorria, né, o que estava por trás. E aí foi quando eu fui para a faculdade, que eu tive muitos, além dos incômodos que eu já tinha de não conseguir realmente expressar o que eu pensava, o que eu sentia, porque eu pensava uma coisa e eu ia falar, falava outra. Mas que... ali, né? Como é que isso? Mas eu pensei isso, como é que eu falei outra coisa? Que droga é essa? Ok, então só para vocês terem uma ideia de como funcionava, né? E timidez total, assim, mas nunca que eu ia chegar para uma pessoa e falar: oi, tudo bem? Sou Simone. Nossa, nem pensar. Jamais. Então, as amizades que eu tive na infância e na adolescência, porque queridas pessoas, amáveis pessoas chegavam até mim para conversar, né? Porque eu não me aproximaria delas, né? Mas o que eu percebi? Quando eu estava na faculdade, eu percebi que eu tinha uma facilidade, que apesar de estar naquele momento tímido e acanhado, eu não tinha problema com nenhum tipo de turma ou de grupo. Então eu conseguia passar, né, e me integrar com qualquer tipo de consciência. Nível de maturidade, nível social, cultural. Eu fluía com muita facilidade em qualquer grupo. E isso me começou a chamar atenção. E aí na faculdade, como você recebe alguns desafios, né, eu já trabalhava, né, e isso me ajudou muito. E eu percebi que tinha pessoas que hoje eu sou grata eternamente por essas consciências, porque elas foram minhas preceptoras. Preceptoras justamente nessa temática da liderologia. Nessa vida, eu tive 5 preceptores. Dos 5, 3 foram da conscienciologia. E 2 foram na minha infância.
todos eram especializados, e são até hoje especialistas em liderança. E quando essas pessoas iam, né, se aproximando de mim, principalmente eu percebi isso na faculdade, né, que eu comecei a fazer estágios, né, e tal, os estágios você recebe alguns mais chapa quente. Então hoje, pessoal, quando a gente bota vocês na liderologia em chapa quente, é porque eu já passei por isso e vale a pena. Porque foi justamente nessas chapas quentes de me colocarem em situações que para mim eram de risco, porque eu ia ter que aparecer e falar e expressar, e eu tinha certeza que eu ia falhar, que não ia dar certo, né? Que eu ia assumir as coisas da minha cabeça, e eu vi que do chão não passava. Eu vi que se eu fosse lá para frente, conversasse com as pessoas, expôsse as ideias, né, puxasse as ideias das pessoas e tal, que eu não morria, não acontecia nada, entendeu? Eu estava ali ainda inteira, acabada, né, toda suada, melecada, tremenda, branca, né, mas eu não morria. E aí, na minha turma de psicologia, nós éramos em 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu sempre sentava lá na frente, né? Com quem que eu fiz amizade? Os meus 5 amigos eram voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia. Que um deles, inclusive, é o Everaldo, que está comigo até hoje, né? Amigos para sempre. E foi muito legal, porque é como se tivesse um resgate, não só de lucidez, de cons da minha parte, né? Mas de ter esse contato com essas amizades evolutivas, me fez lembrar de mim, de quem eu realmente era. Então eu comecei a experimentar e arriscar mais e perceber que eu não era acanhada e introvertida. Eu só não tinha assumido a liderança sobre mim mesma e sobre a minha vida por alguma crença totalmente irracional e lógica que ficou de alguma vida passada com relação ao meu jeitão de ser enquanto consciência, que deve ter provocado muitos problemas na época. E eu percebo assim, pelo campo, né, pelas coisas, pelas consciências e tal, não eram problemas assim de que eu tivesse feito algo muito mal assim para as pessoas, não é isso. Mas é no sentido de mindset. Então, o modo como eu pensava e agia era muito diferente do que na época se pensava e agia. E isso me gerou muito problema. E aí eu devo ter levado algum esbregue, alguma coisa mais forte, que daí nessa vida eu vim com aquela ideia de que eu não podia aparecer, que eles não podiam me localizar. Então, minha gente, aí quando eu comecei a voluntariar, né, na Conscienciologia, e eu planejei bem a coisa, né, porque eu estava fazendo faculdade e eu trabalhava. E eu localizei meu grupo, falei, não, esse é meu time, esse é o grupo. Contudo, eu não posso me conectar com eles agora, porque eu preciso terminar a faculdade, senão eu não vou conseguir, eu preciso ter meu pé de meio, eu preciso caminhar, porque senão as coisas vão ficar complicadas. E aí eu decidi entrar na Conscienciologia logo após minha formatura da psicologia. Então eu me formei em 2000, então em 2000 eu entrei no IPC, né? Não perdi a conexão, sempre ia nas palestras, né, e tal, mas para voluntariar mesmo, né, em 2000. E aí me aconteceu mais um aporte na vida, porque eu não tinha dinheiro e precisava fazer o CIP, né? Então eu dei um jeito, vendi sanduíche, dei o meu jeito, né? Porque eu sempre fui meio de arriscar, né? Dei o meu jeito, e os meus sanduíches viraram o CIP. Só que eu precisava fazer o CP1 para eu ser voluntário, né? E aí e agora, o que você... Pior que é caro o tal do CP1. Na época, putz, pagar hotel, né, e tudo, que coisa, né? Falei, gente, é o seguinte, é o meu time, o povo tá ali, eu preciso trabalhar com esse negócio. E eu vou ter que fazer esse CP1, porque é obrigatório você ser voluntário. Como é que eu vou fazer? Eu nunca mais vou esquecer disso em nenhuma vida, eu acho. Porque foi muito marcante. Eu andando na rua,
Eu estava trabalhando, né? Esse dia eu trabalhava até mais 6 e pouco. Aí o meu chefe falou assim, vai no banco fazer um depósito lá pra gente e tal. E eu, tá bom, aquele frio do cacete lá em Curitiba. Aí saí naquele frio, nada na rua, assim, parecia até, sabe aquela coisa daqueles filmes americanos, assim, tananã, tananã, né? E o negócio rolando, assim, aquele frio, vento, e eu no vento, né? Nossa Senhora, que missão, hein? Vamos lá. Aí eu olhei um negócio no chão, um negócio rolando, assim, pequenininho, um bolo, assim, mas o que é isso, gente? O que é esse negócio? Aí eu olhei, ninguém na rua, eu fui olhar, era dinheiro. Na calçada. Vocês não acreditam, gente. Era exatamente o valor do ECP1. Era o valor do ECP1. Até nos faltava moeda, assim, sabe? Mas era o valor. Aí eu juntei aquilo, contei, deu não pode ser. Eu olhei, mas ninguém na rua. Apareceu uma criatura, não sei de onde, era um homem 3x3, me ajudou a juntar o resto do dinheiro que eu não tinha visto que estava no chão, e falou assim, olha, tem mais aqui. Eu falei, e agora, o que eu faço com isso? E o cara foi embora, sumiu, gente, não vi mais o cara, até desconfio que era consciência, aquela criatura. Aí eu falei, gente, deve ser para mim dinheiro, porque ninguém apareceu para, né? Eu falei, ok, tudo bem, né? E eu fui lá e fiz a inscrição. E aí foi justamente no processo, não só do ECP1, mas daí todo o processo da conscienciologia, que aí eu comecei a estudar esse negócio da autenticidade consciencial. E esse estudo da autenticidade me levou a perceber os tipos de entraves de crenças pessoais que eu carreguei de outras vidas e que estavam me impedindo naquele momento, né, de eu ser Simone, de eu ser a consciência que eu conhecia extrafisicamente, que eu era. E aí foi muito engraçado, porque eu tive um encontro com a professora Malo e eu já tinha umas ideias meio mirabolantes, assim, né? Porque daí eu vi o jeito do pessoal dar aula, né, e tal, não sei o quê. É só para vocês entenderem o contexto da autenticidade, tá? Aí cheguei pro pessoal lá e falei, gente, mas esse jeitão aí do povo dar aula é meio esquisito, né? Porque fica essa coisa assim, eu caio lá, né? Não tem muita troca. Eu acho meio estranho, acho que daria para dar uma qualificada aí, né? E aí eu cheguei para a professora. Aí a professora, não, fala com a professora Mal. Aí eu cheguei para a Mal. Oi, Mal, tudo bem? Eu sou Simone, né? Comecei a voluntariar aí na IC. E eu queria ajudar nesse negócio docente, porque eu acho, sinceramente, eu acho meio ruim o jeito do pessoal dar aula. Não tem muita, né, tipo, meio, eu não sei te explicar. Ela me olhou mesmo, mas quem que é você? Você é professora, já deu não. Ela, então vai fazer o favor de fazer a formação primeiro, para depois dar a opinião, né? Mas então, só para vocês entenderem que eu era muito, não é ingenuidade, entende? Mas eu não sei se, avaliando, né, tem uma certa ingenuidade, né? Mas tinha coisa de, ok, para mim era normal você chegar para as pessoas e falar o que você observou, falar o que você estava percebendo, né? Então, mas isso era eu, entende? Que era uma coisa que antes eu não estava fazendo devido às crenças irracionais, né? Aquilo que eu achava que, não, eu tenho que ficar aqui presa nesse formato porque eu não posso ser eu mesma, né? E ali, a partir dessas interações, né, desse contexto na própria conscienciologia, aí eu comecei a realmente tomar as rédeas da minha vida e ser quem eu era. Gente, acho que uma das pessoas que mais levou troféu abacaxi na vida fui eu. Porque, assim, a impressão que tinha, assim, que tudo que eu expressava, que eu falava, que eu dava feedback, né, eu criticava, enfim, pontuava, nada daquilo servia. Nada daquilo era o momento. Um outro exemplo para vocês entenderem. Aí eu seguia o conselho da professora Mal, lógico, né? Eu sou grata, gente, ela foi uma das preceptoras minhas depois, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui estudar, né, fazer a prova lá vamos fazer esse negócio de ser professora então, né? Ok. Só que eu fui fazer a prova, daí começou a vir as consciex em cima, né? Ah, mas quem que você pensa que é para fazer a prova de docência, de conscienciologia? Se mal entrou, né? Não tem nem um ano aí não tinha um ano, gente.
Quem que você pensa que você é para ficar fazendo isso? Não sei o que, não sei o que. Não, gente, mas eu só vou fazer a prova. Se eu não passar, não passei. Eu faço de novo, não tem problema. Eu só vim fazer a prova. Não precisa me atacar desse jeito. E aí foi muito interessante, porque foi não a primeira vez, não vou dizer isso, mas era a vez que eu percebi que mudou o meu amparo extrafísico. Porque eu sempre percebi amparador comigo, né? Mas dessa vez parece que mudou a turma, né? E aí eu, na sala lá, esperando o pessoal vir com a prova, né, de docência, eu estava sozinha na sala. Aí eu comecei a andar, porque eu falei, não vou ficar sentada aqui parada esperando o pessoal trazer a prova, né? Tipo, deixa eu vasculhar aqui, ver o que está acontecendo, trabalhar com energia, né? E aí veio uma consex e falou assim, dá uma olhada para fora da janela. Aí eu olhei assim, e a pressão em cima de mim, né? Tipo, quem é você? Fazer prova, o que é isso? Não sei o quê, né? Tal. E eu olhei para fora da janela, tinha um outdoor, gente, vocês não acreditar, devia estar... Eu sou ruim de cálculo de quilômetros, mas assim, é como se fosse assim, primeira quadra, segunda, estava na quarta quadra da rua, entre um prédio e outro tinha um outdoor. E eu olhei, o negocinho tinha alguma coisa escrita, eu falei, mas o que é isso? Não estou entendendo. Ela, olhe, firma teu olhar, olha o que está escrito lá. Aí eu olhei e estava escrito assim, você sabe. Você sabe. Aí ganhei um banho de energia e deu, essa prova é minha, então me dá aqui esse negócio. E eu passei, né, deu tudo certo e tal. E aí que começou a coisa dos esbregues mais fortes ainda e troféus abacaxi, porque o meu estilo era muito diferente do estilo que predominava na época. Não só de voluntariado, mas da própria docência. Primeiro, eu não concordava com palco, eu não queria palco. E na nossa sala de aula, meu amigo de Curitiba está aqui, ele vai lembrar. Tinha um palco. Então, o professor, ele era obrigado a ficar em cima do palco, do tablado, os alunos embaixo, em formato auditório, e a gente tinha que dar aula daquele jeito, porque lá era o local de poder. E aí, o jeito de bancar a minha liderança pessoal foi, eu não vou dar aula em cima desse palco. Porque daí o pessoal, não, mas não, Simone, ali é o local de poder, você não está entendendo, você jejuna, daqui jejuna, gente. Eu mando aqui onde eu quiser nessa sala aqui. Eu boto energia onde eu quiser, precisa ser ali energia? Não, a energia vai comigo, a energia é minha. Que história é essa de energia ali naquele ponto? Não, eu quero interagir com as pessoas. E aí a minha sorte, que tinha um amigo de outras vidas, que era P1. Ele falou assim, vamos testar. Não, vamos testar, mas isso eu tive que dar aula no palco muitas vezes, né? Tipo, obrigada, né, dar aula no palco. E aí que a gente começou a descer do palco e fazer círculo na sala de aula, onde o professor de Conscienciologia estava junto com os alunos, que para mim não eram alunos, que para mim eram pesquisadores. E naquele círculo nós trocávamos ideia a respeito da Conscienciologia e daquele tema da aula. E era ali que eu me sentia bem. Era fazendo a coisa do modo como eu sentia que era a necessidade daquele momento, daquele grupo, daquele contexto, daquela turma, é que eu achava que a coisa dava mais resultado. Claro que tinham turmas, tinham momentos que o melhor era ir para o tablado, mas eram momentos. E aí eu comecei a aprofundar essa questão da pesquisa, de você conseguir ser você mesmo, bancar os seus posicionamentos, bancar quem você é, bancar o melhor de você, em prol não de você, mas a partir do momento que eu conseguia bancar aquilo que eu pensava, percebia, sentia, eu sei, porque dava para ver nos olhos das pessoas, que ali, naquele momento, eu estava servindo de isca para que as pessoas também
intra e extrafisicamente, conseguissem ser elas mesmas. E eu conseguia perceber a questão, em termos de Brasil, né, da questão do dogmatismo e da questão de você não poder ser você mesmo. De você precisar seguir algumas formatações, em termos de não só de liderança, de estilo, como se existisse alguma coisa do politicamente correto. E que isso eu via que não funcionava. Que o melhor, e aí uma ideia que eu já trouxe, era uma ideia inata, era quanto mais nós conseguíssemos ser o nosso melhor, e para ser o nosso melhor eu precisava acessar a minha realidade enquanto consciência extrafísica, que esse corpo é passageiro, né? É só o nosso carrão aí. Mais inovação eu conseguiria trazer para essa dimensão intrafísica. E que o meu para-dever enquanto intermissivista é trazer inovação. Porque cada um de nós, cada consciência é inovação. Não tem como sair disso. Na minha visão, tá? Porque se nem irmãos gêmeos são iguais, e a gente sabe que a consciência é única, singular, então, na minha cabeça, a nossa grande missão de vida, a nossa grande programação de vida é ser nós mesmos. Porque a partir do momento que eu sou eu mesma, eu consigo ser uma melhor mini peça no maximecanismo. Porque aquela peça é única. Se a gente faltar lá, pode até ter o plano B, mas é um plano B. Não foi o melhor, foi o possível. Ok, vamos fazer o possível. Mas eu acho que enquanto empreendedorismo evolutivo, se a gente puder fazer o melhor, melhor, né? Isso é o que eu penso, tá? Pode ser que amanhã não pense mais isso, mas até agora estou pensando isso. E aí, gente, foi assumindo desafios, assumindo o que eu tinha medo, que me gerava insegurança. Eu falei, eu tô com medo. Então, vamos com medo mesmo. Eu tô tremendo. Não tem problema. E aí eu comecei a usar a técnica de falar assim, gente, é o seguinte, eu tô suando, eu tô tremendo, eu vou começar a esquecer algumas palavras, mas vocês me aguentem, então. Porque eu vou ter que fazer um negócio, não tem jeito, entende? Não tem saída. Eu vim para fazer, então não tem saída para mim. E aí eu comecei a encarar a minha vida como um grande laboratório vivencial de aprendizagem evolutiva. Eu mudei o foco, eu tirei o foco da minha crença lá que, eu sou tímida, eu sou pequena, eu sou miúda, porque por meu azar ainda, a minha família querida italiana queria super proteger, porque eu fui a primeira mulher da família a nascer, né? O resto era tudo homem. Então, uma hora que eu nasci, a primeira menininha, que amor, ainda nasci pequeno para ajudar. Aí o pessoal da minha família achava que tinha que me proteger, que eu não podia carregar peso, né? Que não podia fazer coisa difícil, porque era menina, a primeira menina da família. Então, isso não ajudou, tá? Eles sabem disso, já demos esse feedback, já conversamos sobre isso, né? Minha mãe é muito bacana. Mas teve, sim, ali no início, a questão da superproteção, e isso não me ajudou, nem um pouco, né? Só piorou a situação. Acho que as coisas precisam ser, desde criança, a gente aprender a ter autonomia, a criança ser ela mesma, né? Então, até minha irmã, a Lilian, ela fala muito disso e eu concordo plenamente. Então, meus queridos amigos, a ideia de autoliderança evolutiva partiu de várias experiências pessoais e do estudo da autenticidade consciencial. Agora, para você ser autêntico, precisa ter essa força interna que eu chamo de, para mim é vontade consciencial, tá?
Essa vontade consciencial de você sair daquela condição, daquelas interferências mesológicas, das interferências extrafísicas, interferências de outra vida, que a gente acaba trazendo, sair disso e furar a bolha, entendeu? Vai para o mar azul, né? Tem uma onda de 5 metros na minha frente. Ok, como é que eu posso ultrapassar isso? Melhor ir por baixo? Melhor, como é que é o negócio? Que o foco é lá. Então vamos atravessar logo esse negócio. Então foi isso que eu fiz. Eu encarei o boi pelo chifre. Vamos encarar os medos, as inseguranças, vamos assumir as coisas. Esse que é o negócio. Claro que isso me trouxe um monte de aprendizados, um monte de força paramuscular, energética, mental principalmente, porque todas, sem exceção, as experiências que eu tive foram de ataques extrafísicos que hoje eu entendo que eu tenho mais maturidade. Hoje eu entendo que não são ataques, são consciências que só sabem falar com você daquele jeito. Então, ok, vamos conversar, entendeu? E às vezes a consciência só sabe te dar porrada, né? Ela vem já no soco, né? Ok, recebe o soco, deixa ela cansar, né? Falei, ok, dá para sentar agora para a gente, né, bater um papo. Então eu entendo essa questão dos assediadores, né, mega assediadores, que é só daquele jeito que ele sabe lidar com aquilo. Então vamos tentar mostrar que existem outras maneiras de se lidar com essa mesma questão. Então eu tenho visto dessa forma. E isso tem a ver com as coisas que eu passei na minha vida, nessa vida, principalmente. Então a autoliderança evolutiva que vocês estão agora com o texto na mão, tudo que está aqui foi definido e contextualizado a partir das minhas experiências pessoais, dos feedbacks desse time aqui de liderologia, das trocas de ideias entre nós. E aí a gente chegou a essa conclusão por enquanto. E hoje é uma grande oportunidade de nós estarmos aqui, né, com todos vocês, nossos amigos aí, pesquisadores, para nós trocarmos uma ideia a respeito dessa questão da autoliderança evolutiva. E aí eu vou ler aqui para a gente ficar mais ou menos com a mesma informação a respeito, né? E aí eu quero jogar uma pergunta aí para vocês, para a gente poder aprofundar essa questão, ampliar e, quem sabe, ajudar mais consciências a partir disso, né? Então, a ideia é a seguinte, gente. Autoliderança evolutiva, o que a gente definiu até agora? Isso aqui é um teste, um hard test, do nosso dicionário de estilos de liderança. Então, esse time aí da liderologia, nós estamos escrevendo um dicionário de estilos de liderança. Nós começamos há 4 meses, Marcelo? 4 meses, mais ou menos 5 meses, né? Nós começamos há 5 meses, nós estamos a 1/3. 40%. 40% do dicionário já está escrito, tá? Então eu vou ler isso aqui, já é a forma do dicionário, com exceção de umas coisinhas que eu coloquei ali abaixo, que eu já falo para vocês. Então só ler aqui para vocês entenderem o negócio, para a gente abrir aí, para poder discutir daí, tá? Então o que a gente definiu enquanto autoliderança evolutiva? É o poder pessoal. Prestem muita atenção nesse termo, que ele é muito importante. Poder pessoal de a consciência liderar a si mesma pela vontade, fortalecer o autodiscernimento e buscar autonomias nas suas escolhas, decisões e ações, apesar das influências e interferências mesológicas, e daí até paramesológicas, né? De maneira a alcançar a autodireção e a automotivação necessárias para realizar o seu propósito de vida, pautado na opção inteligente pela evolução consciencial. Então, isso é o que nós definimos enquanto autoliderança evolutiva. E aí a discussão é a seguinte: a partir desta conduta, o indivíduo começa a se libertar dos tabus, crenças, idiotismos e amarras autoimpostas. Então, ninguém te impôs nada, foi você que aceitou e se impôs. Geradoras de inseguranças e medos irracionais. Acaba com posturas vitimizadoras e limitantes para a aplicação de seu melhor potencial.
essa nova atitude reverbera e serve de exemplo para outras pessoas, que muitas vezes estavam em condições de subjugação e dependência aos outros ou às situações. A autolibertação em si contribui para a libertação de outras consciências, desta e de outras vidas, pelos resultados positivos multidimensionais do autoexemplarismo. O autoexemplarismo gera energias homeostáticas amplificadoras da força presencial e a autoridade do indivíduo em seus esclarecimentos cotidianos no convívio mais sadio com os demais. Mais que apenas um ato de autonomia e liberdade consciencial, trata-se de acreditar em seu potencial e gerir-se de modo eficaz. A pessoa tem ciência de que é dela a maior parcela do esforço para sua evolução. Opta por fazer uma mudança realista da dependência para a autonomia, buscando e aplicando seus valores essenciais, sua singularidade e o seu melhor, para atuar de maneira interdependente e lúcida. Compreende que a autoevolução é ponto de partida da sua contribuição à evolução dos demais. Quanto melhor fica, melhor ajuda aos outros. Sem autoliderança evolutiva, não há heteroliderança evolutiva. E aqui, eu gostaria de pontuar uma coisa que é o seguinte. Na liderologia, sobre a maneira que nós estamos abordando, tem um outro mindset que a gente traz, um outro paradigma, que é o seguinte. Quanto mais autoliderança evolutiva, menos competitividade, mais cooperatividade, mais parcerias colaborativas e menos líder e liderado. Eu tenho a impressão de que pode haver um momento na evolução que não haverá mais necessidade da existência do paradigma líder e liderado, devido à autoliderança evolutiva, onde a gente pode atuar ombro a ombro com a escala evolutiva, né? Porque pode ser um serenão atuando ombro a ombro com o desperto, com uma consciência livre, dentro do seu processo evolutivo de maturidade, mas o modo de atuar é ombro a ombro, onde ele traz para mim, isso que deu? Não sei, vamos ver, né? Tipo, posso ver se é mesmo? Então, essa coisa mais... No sentido do egocídio. No sentido do egocídio. Eu acho que é por aí, meu caro amigo. Então, meus queridos, a minha pergunta cretina de hoje é a seguinte. Eu não sei vocês, mas eu amo a pergunta cretina. Por que vocês acham que algumas consciências, vou usar esse termo, porque o negócio é multidimensional. Por que algumas consciências têm dificuldade em assumir a autoliderança evolutiva? Eu quero saber nesse dia. O que vocês pensam sobre isso, com base nas suas experiências. E depois eu vou trazer o que a gente levantou. Sabe por quê? Porque a gente levantou alguns dados. E eu quero saber se esses dados, eles batem com as experiências de vocês. Porque a liderologia, acima de tudo, a gente pesquisa no campo. A gente é 1% teoria e 99% prática. São todos empreendedores aqui. Então, só para eu fechar a ideia aqui, daí eu já passo a palavra para vocês. Só para vocês terem uma ideia, a gente já fez 7 atendimentos em autoliderança, em preceptoria da autoliderança. Estamos fazendo 20 agora. Estamos com 20 atendimentos em andamento. Nós já fizemos mentoria em desenvolvimento de líderes em mais de 8.250 líderes. Isso eu tenho registrado. O nosso curso de autoliderança evolutiva já está na 3ª turma, sendo a primeira foi feita no Brasil e as outras 2 na Europa, um total de 30 participantes. Então, com base nesses dados e mais a experiência que eu falei, nossa, né, é que a gente fez isso aqui. E aí a gente quer saber
a experiência de vocês e o que vocês têm de hipótese com relação a por que algumas consciências têm dificuldade em assumir a autoliderança evolutiva. E é claro que, em consequência disso, a liderança interassistencial. Porque eu não consigo ser um líder interassistencial se primeiro eu não sou líder de mim mesmo. Esse é o nosso caminho. E aí, meu caro? Simone, eu concordo com tudo que você falou, menos com o termo autoliderança, autolíder. Então me bota aí a dica. Não, o conceito que você quer transmitir, perfeito. E admiro muito a sua posição. Quando você fala, por exemplo, da época do IPC, em que havia tabus, havia dogmas, e você, apesar de ir contra, você, até um certo ponto, enquanto não mudasse a ideia, você foi. Eu digo por que não quero. Líder, ou líder, é uma palavra inglesa que significa aquele que vai na frente, aquele que mostra o caminho. Liderança é a qualidade daquele que mostra o caminho. E eu não posso mostrar o caminho para mim mesmo. Se eu já conheço o caminho, eu não mostro, eu simplesmente sigo. Eu sigo, eu vou. Então, a sua ideia aqui, a palavra que mais me... Se aproxima da ideia? Se aproxima é a autonomia evolutiva. Autonomia evolutiva. Vamos anotar aí, essa palavra, para mim, exprime o que você quer dizer. Tá. Porque autonomia, o que é? Você mesmo faz suas próprias leis. Quer dizer, as suas normas. Então, eu vou por esse caminho porque eu escolhi esse caminho, eu quero esse caminho. Agora, eu quero esse caminho por quê? Talvez porque algum serenão mostrou para você, talvez porque você conhecesse. E você usa a expressão ombro a ombro, né? Quer dizer, mesmo um serenão você não adora. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você leva em consideração, você pondera, você discerne, e é por aqui que eu vou. Eu não sou Maria, vai com as outras. Isso, perfeito, é isso aí. Exatamente. Então, eu concordo plenamente, menos com a formação da palavra. E eu vi que já tem artigos publicados por várias pessoas com esse nome. Seria da autonomia evolutiva, da autonomia à liderança evolutiva. Porque a liderança, você lidera o outro. Heteroliderança também não tem sentido. Heteroliderança é a liderança dele em relação à minha. Entendi. Hetero é do outro. E não liderar o outro. Liderar já significa o outro. Tá? Perfeito. Mas o conceito, aquilo que você quer transmitir, assina embaixo. Vamos sim? Então vamos lá. Grazie. E aí, quem que estava aqui no microfone? Um pouco a deixa dele, né? E eu concordo. Talvez autonomia evolutiva fosse um termo, uma expressão mais pertinente pela etimologia, mas, ao mesmo tempo, pela explicação também, o autos, único, ele está errado. Você pode elaborar as próprias leis, mas se elas forem desrespeitosas na interconvivialidade, beijinho, pau. Mas é um termo, então eu estava pensando, autonomia evolutiva, talvez colocar, e o nomos, nomoi, é regra, regramento. Aí a gente, de novo, está onde? Direito, para a direitologia. Então, esse viés de auto-regramento tem sempre que levar em consideração o outro. Você não pode ser tiranete, né? Eu concordo, só estou colocando porque a malversação da expressão é um risco. Nós temos regramentos, nós temos regras aqui colocadas e líderes da CCCI não respeitam. E aí? Mas aí por isso que você qualifica o termo. Né? Que autonomia evolutiva é essa? Se tem alguma coisa firmada e você desconsidera e quer imputar a sua percepção do que deveria regrar a vida de uma pessoa com outra, desprezando tudo que anteriormente havia sido acordado. Opa! Essa autonomia está meio viciada. Calma. Eu pus a palavra evolutiva. Se é anticosmoético, não é evolutivo.
Quando você põe evolutivo, Sim. acabou. Não, aí acabou. Acabou. Aí ela fica Não tem cosmética. outro meio de evoluir. Acabou no limite, por quê? Não tem outro meio Se de tiver um evoluir. autos ainda preponderando a pessoa, fazendo a leitura do que seja evolutivo para ela, e esse evolutivo, de alguma maneira, em seus atos, que a gente fala, né? Papel, aceita tudo, as pessoas falam também. Mas é que aí você entra na se o intenção da pessoa, né? Sim, Você sim, entra na aí a intencionalidade. intencionalidade. Aí seria um, como é que é? Você pode estudar lá o processo da autonomia evolutiva, que é qualificado pela intencionalidade da pessoa. Isso. Aí isso. a gente teria que discutir sobre intencionalidade. Só para dizer, eu não discordo, não. Eu acho mais pertinente do que autoliderança. Toda a exposição, concordo. Tá. Assim, aí autonomia. Só para... Eu gosto de colocar... Uma coisa é teoria, outra coisa é que você vê, de fato, Sim. interrelacionalmente. Mas o evolutivo... Não, mas tem a questão da intenção. pressuporia. Então, vou dar É. um braço a torcer para você. Autonomia evolutiva Cosmoética. Aí Ótimo. fechou. Wunderbar. Pronto. Ausgezeichnet. Redundou, mas redundou. Harashó. Até em russo. Harashó. Redundou, mas ok. Beleza. Às vezes, você sabe que eu gosto dos marinheiros, né? Mega pensei sou em que casada com vocabulário. um aqui, ó. Mas tem um negócio deles, um lema que eu acho muito legal, que às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Mas é essa a sua ideia, não é, Simone? Não é esse o conceito que você quer transmitir Não, aqui? eu entendi que você está. Eu só quero passar para o Fábio, que eu acho que ele vai complementar o que vocês estão trazendo Da aí. questão da liderança, né? Fechou, então. Agradou a gregos e troianos. Mas eu acho que vale a pena. Tem outras questões envolvidas aí que fazem parte do processo e que vale a pena a gente pontuar. Abordar, né? Abordar. Por que a ideia da autoliderança? Justamente para fazer a quebra, justamente de um processo de que, quando você fala em liderar, obviamente já vem essa ideia, né, de você liderar os outros, né, e de você querer conduzir outras pessoas. E esse movimento evolutivo, inclusive, é equivocado de você querer fazer a mudança do mundo a partir dos outros. Então, a ideia da autoliderança é justamente para puxar para o alto mesmo. Puxar para a autorresponsabilidade evolutiva quanto ao fato de você ser o exemplo daquilo que você quer ver no mundo, em termos, inclusive, de evolução. Então, a acepção que a gente quer trazer também tem essa questão da pessoa assumir a responsabilidade. Ok, você quer liderar? Você quer mudar as coisas? E você já assumiu a responsabilidade sobre si mesmo? Mas nesse sentido. E aí? Cadê? Diga lá, Renan. Tá funcionando aqui? Tá funcionando, nada a ver. Só um comentário também que o termo autoliderança, né, não foi inventado por nós. Existe uma série de estudos, inclusive intrafisicamente, né, grandes especialistas, inclusive uma das maiores especialistas do mundo é brasileira, né, a Ana Lúcia Kazan, que até mandou um livro para nós. Foi bem interessante. E nesse conceito de autoliderança, né, de mostrar o caminho, realmente você talvez não possa mostrar o caminho para si mesmo porque você já sabe, mas existe uma outra acepção que é quem busca o caminho para mostrar, né? Quem está à frente, o pioneirismo, né? Então você ter essa noção de que você pode buscar ser crítico quanto aos caminhos para mostrar o melhor para si mesmo é uma acepção que pode ser interessante, né? No sentido de que às vezes você aceita aquele caminho que já está como a verdade sem ser crítico em relação a ele. Então essa criticidade de quem está no pioneirismo, que está envolvido num risco em função das escolhas que vai tomar, se você considerar isso para si mesmo, nós entendemos que pode estar à frente da sua autoliderança. Bem no caminho do PI, pesquisador independente. Exatamente, Isso, pesquisador Tanto que independente. um exemplo é um autopesquisador, não é um heteropesquisador, exatamente. Tá, mas eu estou de acordo com a ideia. Sim, sim. A ideia eu estou de acordo. Eu só não estou de acordo com a formação da palavra. Eu sou filólogo, Sim, então uhum. cri nesse Sim, ponto. sim. Entende? É a contribuição aí, né? É. Agora, gente, eu quero saber Mas o a ideia seguinte, é vocês perfeita. estão me rodeando. Vocês estão saindo pela tangente e eu não estou gostando. Eu quero saber o seguinte, vou botar na mesa. Eu vou passar aqui para ela. Eu quero saber o seguinte,
por que que algumas consciências têm dificuldade de assumir, seja autonomia evolutiva, seja autoliderança evolutiva? Qual é a hipótese de vocês, qual é a experiência de vocês? Diga. Antes de eu entrar nessa questão, eu quero fazer um adendo aí ao Laurentino. Como é seu nome? É o Renan. Renan, mesmo que a Socin tenha como corriqueiro o termo autoliderança, se nós pudermos, na Conscienciologia, transcender, melhor. Então, ponderem também. Não sei, tá? Eu acho que a gente não pode incorrer na mesmice. A gente sempre tem que estar um ponto à frente pela responsabilidade da abrangência, da cosmovisão que a gente tem conscienciológica, consciencial, para ser melhor na expressão. Agora, quanto a essa questão, realmente tem que pôr muitos pontos de interrogação na cabeça. Se a gente partir de que nós estamos competindo no intrafísico, um com o outro, comparando, não precisa nem competir, comparar já é competir. Na hora que eu comparo com o outro, eu só enxergo a performance de uma vida, desta vida. E aí é fácil, o outro está mais exitoso, vamos dizer, nos negócios, na afetividade, sei lá, em qualquer área da vida do que eu. Então, posso me sentir pior ou melhor que uns, pior que outros, que é isso que é a vida, ou plurexistencial. Então, no momento que eu olho com o paradigma consciencial, eu penso que o nível de consciencialidade faz com que a gente admita as diferenças. O medo é de enfrentar a nossa realidade para nós mesmos e frente ao nosso público, que são as consciências que a gente, público assistido que a gente serviu de anteexemplo ou de exemplo numa época atrás, que hoje a gente precisa mudar. Então, quando a gente fala em posicionamento, na Conscienciologia, principalmente, que é onde a gente estuda esse paradigma, para mim é mais frente à nossa realidade, de nível de consciencialidade e de consciências, do que qualquer outra coisa. Isso, como a gente não está enxergando, eu acho que a gente tem medo. E a gente paralisa, porque a gente quer enfrentar o outro. Ele está indo assim, eu vou assado. Ele não é nerd, eu sou nerd. Isso, aquilo. Agora, quando alguém que você, em tese, não tem um parapsiquismo lúcido para enxergar as consciências e enfrentar, só com o parapsiquismo, só com... a minha realidade é assim. Só se eu trabalhar muita energia, tiver projeções lúcidas e eu começo a ver, aí eu começo a ter mais segurança de atuação no extrafísico. Essa noite mesmo eu estou tendo uma situação aí no meu trabalho de voluntariado que está me deixando bem assim, slow motion, desmotivada. Sabe aquele negócio, não vai dar em nada, é difícil. Sabe aquela ladainha de reclamação? Aí eu tive uma rememoração, nem foi uma projeção lúcida, uma rememoração agora, madrugada, enxergando a realidade tal e qual. Isso é muito bom. Você amanhece o dia, você fala, nossa, agora eu estou enxergando os fatos que são parafatos. E eu acho que o nosso empenho é nesse sentido. Se nós enxergarmos isso, essa liderança, autoliderança, autonomia, ela fica muito mais fluídica. Então, eu penso que qualquer especialidade da Conscienciologia, sem o aprofundamento do parapsiquismo, sem assenhoreamento de como a gente desenvolve e assume o nosso parapsiquismo, nós vamos estar sempre no escuro. A gente vai estar sempre na borda, né? Nunca no... A gente fica rodando. Tá rodando. Simone? Isso é Aqui. um fato. É o Diga, seguinte, Antônio. já com essa depuração de palavras, com o novo paradigma, você falou aqui, Isabel acabou de falar, a questão desse aprimoramento dos nossos termos em relação lá, assim, tem aqui, mais que apenas um ato, né? Trata-se de acreditar em seu potencial e gerir-se de modo eficaz. Eu procurei tirar tudo quanto tivesse essa palavra no meu livro, procurei tirar, não sei se tem alguma ainda. É possível que tenha, porque a gente fica realmente viciado, né? No próprio princípio da existência, sei lá, não acredite em nada, quer dizer. Então, eu se fosse dono do texto, eu substituiria por admitir seu potencial, ou auto-admitir, sei lá, e gerir de modo eficaz.
Eu tiraria essa palavra, porque eu sei que ela é usada muito na questão da economia, no processo, né, administrativo e tal, lá fora. Mas, como diz a Isabel, lá fora é uma coisa, e aqui nós temos um outro linguajar, emendando as palavras, alta, evolução, essa coisa toda, né? Então, se eu fosse dono do texto, eu mudaria. Para admitir. É apenas uma sugestão, Porque daí tem já a ver que se com o falou posicionamento, da né, questão que ela morfológica aí, na colocou. questão né, da filologia, né? Posicionamento. Obrigado. Por favor. Sim. A gente trabalha muito com a condição que até da cognitiva ela traz muito essa ideia, eu acho que ajuda muito a gente nesse processo, para quebrar alguns paradigmas relacionados à liderança. Então, a gente trabalha muito com a condição das crenças irracionais, e existe até pela psicologia a ideia também das crenças racionais. Mas, mas o que é uma crença racional, né? Primeiro, vamos tentar entender o que é uma crença irracional. A crença irracional é aquela coisa, por exemplo, o pai que bate na criança achando que ela vai aprender mais se ele bater na criança. Ele acredita naquela ideia equivocada. Certo. E aquela equivocada faz com que ele tenha um resultado oposto àquilo que ele se propôs a fazer. O objetivo dele, a praticar aquela ação, era fazer com que a criança melhorasse de alguma forma. Claro, o objetivo mas provavelmente ele vai encontrar a intenção é boa. Oposto. Ela vai ficar mais reativa, ela não vai obedecer e por aí mais. Então, a crença irracional, a gente também vê isso na liderança em uma série de aspectos. Então, por exemplo, o líder que acha que ele tem que seguir o modelo de liderança para que ele seja aceito no grupo, ou porque ele possa ascender naquele grupo ali e gerar os resultados positivos que ele espera. Então, ele tem que seguir determinadas regras sociais autoimpostas naquele processo. Agora, por outro lado, existem também as crenças racionais. Seriam aquela ideia de que eu acredito que o meu potencial pode me levar em outro patamar. E não pode dizer ali, 100% com certeza, de que ele vai conseguir chegar lá. Mas ele acredita na capacidade de realização com base, inclusive cientificamente, numa autoanálise, uma pesquisística em relação aos próprios trafores. Eu tenho esses potenciais, eu tenho essas qualidades, e tendo por base essas qualidades, eu sei que eu tenho muitas condições de chegar num determinado objetivo. Agora, 100% de certeza ele não tem. Não, então, nesse sentido, seria uma autocrença também. Tudo bem. Tem a ver com autoconfiança. Tem mais uma questão lá da Mercedes. Aula! Em espanhol? Pergunte! Não, a pergunta sua, não? Exatamente que achamos de las dificultades para asumir una lideranza. No una lideranza, sino la autolideranza de cada uno. Yo acho que a lo largo de la vida uno va trayendo experiencias, desafíos, egos, acertos, todo eso forma un poco el background de cada persona. Yo, en el caso de la autolideranza pessoal, desde muy pequeña, quizá porque fue así en la familia, en general para todos los hermanos, ¿no? Todos teníamos una autonomía relativa, ¿no? Dependiendo de la edad, para hacer nuestras cosas. Entonces, yo acho que siempre fui eligiendo sozinha aquelas coisas que eu considerava que eram boas para mim e avançando e às vezes as escolhas não eram as idôneas e aí estava todo esse trabalho pessoal, não, de dizer isto não foi por tal, vou provar esta outra direção assim. Então, a dificuldade de quando uno tem uma liderança pessoal que no es grupal, ¿no? Yo acho la dificultad mayor es el encuentro con los otros, ¿no? Porque você ya sabe lo que quiere en términos generales, ¿no? Y la dificultad es poner en consideración ante cualquier tipo de trabajo grupal, ¿no? Esa lideranza sua pessoal influye en una lideranza grupal después, ¿no? De alguna forma. Y esa para mí quizás sea la dificultad mayor. Aquí, por ejemplo, fue curioso porque a mí me pusaron para la primera lideranza. Yo no leí, ¿no? Y cuando te pusan y tú no sabes de qué va, y encima vos es de otro país, con otra cultura, otra lengua, muchas cosas diferentes,
en ese tipo de cosas, medioambientales, ¿no? Más en las cosas reales todos somos iguales, ¿sabes? Todos tomamos decisiones, no tomamos, hacemos tal, en fin, la vida de una persona, sea del país que sea, es bastante similar, a no ser que ese país esté en dificultades, ¿no? Como sabemos. Entonces yo creo que la mayor dificultad es esa exposición ante los demás, que puede estar errada, esa exposición, como ya líder grupal, ¿no? Con su propia lideranza. Y esa es la mayor dificultad muchas veces de pegar cualquier responsabilidad, ¿no? Porque dices tú, no, voy a dejar, ¿sabes? Porque, ¿para qué? Y a veces es una bobería, porque los desafíos son realmente importantísimos. Si no, ¿para qué estar aqui? Sabe? Então, um pouco isso. A vida é a oportunidade, né, de você... E é engraçado, porque nos nossos atendimentos, né, e nos próprios cursos, enfim, nós identificamos um padrão que de todas as pessoas que a gente interagiu, né, e atendeu nesse sentido, elas apresentavam as mesmas dificuldades e as mesmas crenças. E aí eu falei, mas que interessante isso. Então, as situações eram diferentes, né, os momentos dessas pessoas. Mas aquilo que elas colocaram de crença na cabeça, crenças irracionais, a crença irracional é o quê? Ela pode ter vindo de outra vida, de outras vidas ou dessa. E é um pensamento errado que você aceitou para você e você está funcionando a partir dele, tomando decisões, atuando a partir desse pensamento, que é atrelado a alguma emoção que geralmente é negativa. Aí, que crenças eram essas? Só para vocês terem uma ideia para ver, até para eu checar, né, com vocês, se acontece isso com vocês também, se vocês já observaram isso, ou se tem outras questões que, de repente, a gente não colocou aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar, assim, as 3 principais, tá? Então, a primeira crença irracional referente a essa liderança, autonomia evolutiva, era com relação à própria liderança. Então, as pessoas, elas formavam uma ideia do que era liderança e parece que tinha que ser daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, não era a tal da liderança. Essa é uma coisa. E aí, com base nessa crença, agora levando em consideração o nosso ACCCI, as pessoas da Conscienciologia, a de que tinha que copiar alguém que é tido como uma boa liderança. E aí entrava o conscienciologicamente correto. Conscienciologicamente correto. Né? Considerava essa questão. Então, existe um modelo. E esse modelo precisava ser seguido na cabeça dessas pessoas. Tá? Aí, isso é a primeira coisa, tá? Da primeira crença. Aí a segunda, que ela não podia ser incoerente com o que ela falou antes. Olha só que pirado isso. Então, se ela tinha afirmado alguma coisa antes, hoje, ela se sentia desautorizada a ter que falar assim, não, eu não penso mais daquele jeito. Não, aquilo que eu escrevi lá, aquele negócio que eu falei, não, agora tive uma experiência, não é nada daquilo. Não, as pessoas seguravam aquilo, não, eu preciso representar aquilo que eu falei antes. E, se ela fosse, a terceira daí, se ela fosse ela mesma, poderia ser uma afronta aos outros líderes, ou ao líder que ela estava. Isso apareceu em todos os atendimentos. Essas 3. Aí tem mais uma que eu acho bem importante trazer, que é uma coisa que a Mercedes trouxe. Ela falou que a vida é uma oportunidade, né? Os desafios são oportunidades. Então, em algumas pessoas, daí essas 2 que eu estou trazendo não eram em todas, tá? Eram em algumas, mas que marcaram achei interessante, a gente acabou anotando. Que essas pessoas elas não viam os incômodos como oportunidades. Elas viam os incômodos
como algo muito ruim. Era algo assim muito pesaroso, era muito ruim, é uma doença, é patológico. E aí elas ficavam presas no patológico e fugiam das responsabilidades. Fugiam do quê? Do incômodo. Fuga do incômodo. Em vez de enfrentar o boi pelo chifre, né, Mercedes? Elas fugiam do boi, que era o incômodo, entendeu? E a outra coisa que nos marcou foi o seguinte: só pode liderar quando estiver pronto. Meu pai do céu. Tanto ferrar, né, Isabel? Hein? Você correu, o bicho pega e você ficar o bicho come. Né? Então imagina isso, gente. Só poder liderar quando estiver pronto. Então imagina a cabeça da pessoa a hora que ela pensa em autonomia evolutiva, autoliderança evolutiva. Não, só vai poder segurar as rédeas da própria vida quando ela estiver pronta. Quem dirá... E o que é pronto, né? O que é pronto nessa vida? Nas série X como um todo, o que é pronto? Não tem lógica, entende? Então, essas crenças que a gente viu foram as que mais nos... Aquelas 3 primeiras que eu falei, todas elas se repetiram em todos os atendimentos, e essas 2 em alguns, na maioria deles. Tá? Então, gente, quando eu perguntei para vocês qual que é a hipótese que vocês têm de que algumas consciências, eu estou falando algumas, para ser boazinha, por que algumas consciências têm dificuldade em assumir essa autoliderança evolutiva, em ser líderes de si mesmas, e a partir dessa liderança de si mesmo, cosmoética, evolutiva, assumir os projetos que nós temos conscienciológicos? Vocês acham que tem pouco trabalho para fazer? Vocês estão de boa? Que nem dizem os nossos amigos, né? Vocês estão de boa? Eu não estou de boa. A gente tem tanta coisa. A gente mal saiu de Foz do Iguaçu, a gente mal saiu do Brasil. Tem aí o International Week, esse encontro internacional, né? E toda vez eu lembro, todas as viagens que a gente faz, e não há passeio, né? Porque não existe mais isso na sua vida. É sempre a trabalho, né? Por mais que você fala, vou dar uma fugidinha. Só para mexer, lembra da prova da Conscienciologia, que sim, um bando de gente errou? Trabalho, lazer. Não existe lazer, não. Não existe, sim, existe. É que já é motivação, trabalho, lazer. Né? Eu gosto, meu amigo, eu gosto. Para quem não sabe, teve uma pergunta, né, na prova da Conscienciologia, e várias pessoas falaram, não tem, lazer está errado, tal. Não, tá certo, tá tudo como certo. se não existisse. Mas assim, tem muito trabalho a ser feito interassistencial, né? Eu só estou falando de nós, da Conscienciologia, só falando dessa parte pequena. Tá? Sim. O que eu vejo dentro disso que você falou é o medo da pessoa olhar para ela mesma. Medo também. de olhar para ela mesma. É o que a Isabel colocou, né? Ela colocou isso. Eu cheguei um pouco atrasada, mas assim, dentro que a gente vê, assim, dentro até do processo da Conscious, né? E eu vejo do meu processo, que ver os trafares e os trafores, não é são só os trafares, você colocar ele, até você colocar os trafores, você está lá mostrando quem você é, quando você assume a autoliderança, você vira vitrine. E as pessoas vão ver, né, o que você tem de bacana, o que não está bacana, e você mesmo vai ver. Então, acho que essa visão, ela deixa a pessoa, faz com que, pelo menos no meu caso, me fez ficar paradinha muito tempo. Entendi. E aí, no momento em que você começa a assumir isso, e que não importa mais tanto essa sua imagem, importa aquilo que, o seu crescimento, a autoevolução, a assistência que você está prestando, aí você, né, então, começa a assumir, eu acho que a autoliderança. De como se fosse assim, uma preservação da autoimagem?
Eu acho. Nesse Eu acho que sentido? tem muito disso, E de aí, se com isso, a preservar. pessoa se trava. Só que aí você estagna, né? A pessoa fica estagnada e ela não tem evolução dessa forma, não tem autoevolução. Então, essa Então, acho que preocupação sem com a a autoimagem. questão da autoliderança, de assumir, né, quem você é, assumir o seu trabalho, é difícil ter aí a evolução. Principalmente a evolução consciente, né, que a gente busca aqui. E só para reforçar, né? Essa preservação da autoimagem se vincula diretamente, né, ao estudo clássico MDE, Mecanismos de Defesa do Ego. É clássico. Eu vou preservar a minha autoimagem, o que os outros vão pensar, vou não assumir coisas que realizei, vou mentir quando o outro me indaga. Mecanismo de defesa do ego. E daí a crença irracional aí que se trouxe ou dessa vida ou de outras, que está por trás, né? Porque cada um vai ter um jeitão de pensar, né? Que é o mindset, né? Qual que é a forma que você botou o seu pensamento? Né? E que pensamento que estava por trás que fez você se preocupar com essa autoimagem, entendeu? E principalmente o tipo de liderança que a gente atuou no passado, porque os líderes do passado, não, né? Tá bom, até eu vejo que, por lógica, a gente teve até algumas lideranças, poucas, mas algumas, muito positivas, né? Porque nós fizemos teve coisa boa como coisa ruim, né? Exatamente, dos dois lados, né? Para chegar num curso intermissivo, alguma coisa de bom a gente fez também, mas é mais marcado os nossos traços negativos. Então, a pessoa, quando ela começa a pegar a liderança, aquilo começa a vir. Né? O povo do passado, a atuação que ela não quer mais, ela começa, a boca torta está ali. Então, para ela ajustar a boca torta, ela tem que se mostrar. Então, o primeiro passo é que todos vejam a boca torta. E aí ela passa por esse momento onde as pessoas começam, tá vendo fulano? E ela começa a ver como é que ela é também. E aí ela tem que ajustar essa boca torta. E não tem jeito, a gente passa por um escorregão ou outro, e aí você tem que ajustar, porque nós não somos, né, ainda estamos em evolução, e se a pessoa não quiser olhar para isso e superar, fica difícil. Então ela vai ter que passar por isso para ela assumir uma liderança. Eu acho que os líderes daqui todos passaram por essa situação, pelo gargalo deles, do passado, né? Agora, você acha... É uma forma de fazer assistência até para ela mesma e para o povo do passado dela. Agora, com essa, né, colocação, né, que eles estão falando com relação a essa preocupação com a autoimagem, a crença que tem por trás, né, irracional. Vocês acham que essa... como se fosse, me fugiu a palavra aqui agora, né, que tem a ver com essa questão que você estava colocando, aí me veio uma ideia que talvez estivesse por trás, né, dessa hora que você tem essa crença que não, eu preciso preservar a minha autoimagem, não vai lá, né, e arrisca, né, e não muda, aquilo realmente fica tudo ali parado e aí as pessoas ficam... Aí que tá, aí vem um negócio assim, de me parece que que ajudaria, né, agora por um contraponto, né, ajudaria as pessoas a assumirem mais o jeitão delas serem, quanto mais amigos nós fôssemos um dos outros. Então, assim, quanto mais a gente tem um relacionamento mais afetivo e menos julgativo com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as consciências que estão, com as consciências que estão por aí, julgar menos. Isso. Mas ter mais empatia. Mas né? tem um outro lado também, sim. O quanto nós lidamos com a questão de o que o outro está falando. Mas aí que eu quero chegar. Porque se você já vai com a tua crença, já vai julgando o outro, metendo já os pés nas patas, né? Igual o cavalo, né? Hoje já são os cavalos, né? Nem tem tanto cavalo assim ruim. Mas já esse julgamento, sem o processo da afetividade, de você, ok, a consciência está aqui na minha frente, ela tem as experiências dela, as dificuldades dela, assim como eu tenho as minhas. Que tal abraçar essa consciência e ajudá-la a ser quem ela é? Ser o melhor dela. Em vez de a gente ficar... Eu acho que essas relações mais próximas, afetivas, de amizade entre nós, olhar os outros como consciências e como
amigos evolutivos, nos geraria mais relações afetivas saudáveis e nos geraria mais ampliação, ou até mesmo porque eu vejo que ainda não tem, aumentaria essa questão do desenvolvimento, né, da interconfiança. Então, quanto mais amigos nós tentarmos sermos um dos outros, mais afetivos, acolhedores, eu acho que as pessoas vão se sentir mais à vontade para ser elas mesmas, para errar. E aí eu gosto muito de um lema, Jarbas, das startups, que eu acho fantástico. Eu acho que se a gente adaptar essa ideia com esse processo da amizade evolutiva e do paradigma consciencial, acho que ia ser fantástico. É a coisa assim, erra, mas erre rápido. Aprenda logo com o erro e mude. Ok? Então, imagina a gente se apoiando enquanto amigo evolutivo, que ok, gente, não tem problema de errar aqui. Vamos errar aqui no nosso laboratório vivencial de aprendizagem grupal, que a gente é amigo, que a gente pode errar e um pode ajudar o outro sem dizer, viu, falei fulano, viu, não, fulano, não sei o quê, né? Tira esse negócio. Aí a gente consegue aumentar a nossa interconfiança e a gente vai conseguir o quê? Hipótese minha. Hipótese, vê aí. Aí a gente consegue o quê? Trazer o melhor de nós mesmos e dos outros para fora. E trazendo o melhor, o que acontece? Aí a gente vai falar, o pessoal da IEC vai falar, nós temos um projeto aí grande, que precisamos de 15 pessoas. Pode contar comigo. Porque é tranquilo, eu sei que os meus amigos não vão chegar, mas você vai assumir? Mas quem é você para assumir esse projeto? Sai daqui! Vocês não viram já isso? Eu já vi. A pessoa se oferecer e o outro amigo fala assim, sai daqui, você está fazendo aqui o quê? Sai daqui. Não é? Sim. Ou não dizer nada, só que sim, né? Fato, tipo, te desconsiderar. Deixa o cara se estrupiar lá, né? Eu estou num altar, o outro está... E você sabe, já só para complementar a ideia, que eu acho que o nosso, eu vou usar um termo aqui, vocês me perdoem, mas o nosso grande pecado, enquanto grupo, é não fazer isso. E aí fica aquela coisa, percepção minha, tá? Podem me julgar, não tem problema nenhum. Fica aquela coisa de lojinha, de um querer defender a sua lojinha, e a gente esquece que nós viemos aqui enquanto paradiplomatas do nosso curso intermissivo e especialistas da nossa especialidade, para representar essa coisa aqui nessa vida intrafísica, nessa dimensão, juntos. No sentido assim, ok, a minha especialidade ela é a liderologia, mas eu preciso do meu amigo lá, das paredes. Eu preciso do fulano lá da Grupo Karmalogia, eu preciso do pessoal da Ortopensanologia. Por quê? Porque o nosso trabalho é enorme. Vocês já viram o tamanho desse planeta? Vocês já viram quantos tipos de consciência tem em todos os continentes? Vocês acham que uma lojinha vai dar conta? Vocês acham que uma lojinha é dona de algum lugar? Não, aquele lugar é meu. E é só eu que atuo, e se você for atuar lá, você tem que falar comigo, viu? Não precisa mais de tratados. Nós não somos reinados. E eu acho que a gente só virou reinado de volta, hipótese minha, pode me meter o pau, que eu não tenho problema com isso, devido a isso, a essa falta de amizade evolutiva, de parceria evolutiva, de parceria intercooperativa colaborativa. A gente acabou resgatando, sim, por pessimismo, minha hipótese. Por ser pessimista, de só focar no patológico, a gente ficou focado nas nossas guerrinhas lá, nos nossos temperamentos belicistas e monárquicos, e políticas, não sei o quê, que não funciona mais. Mas, está obsoleto o negócio, não funciona. Simone, justamente aumentando um pouco mais isso, eu estava com a ideia de os benefícios, que uno tem quando lidera pessoalmente em uma liderança grupal. E eu me di conta de unos trafores, de unos trazos
que yo desconocía en mí y que yo dije de una forma casi natural, ante las circunstancias, caramba, eu não sabia que ia poder exercer essa coisa, não? Todo mundo aqui, ó, então, tem um monte de coisa ver boa. isso. Por que a gente fica olhando só para coisa ruim? Por que a gente não olha para as coisas boas dos outros e fala, amigo, sabia que você é bom nisso, nisso, nisso? Tu não quer ajudar lá naquele projeto, lá naquele lugar lá, que você é bom naquele lugar. Simone, agora, durante toda a sua exposição, eu fiquei lembrando daquele jeito ali, o Djalma, do nosso que está amigo lá, africano. ontem, no final, depois, né, da atividade, da manhã, ele falou assim, Jarbas, estava saindo já do lado de fora, e o Djalma está falando, olha, a gente tem que ver a nossa reação, a ação, a palavra, doentio do outro. Você sabe, no limite, que aquilo está errado, é um viés de temperamento ainda não bem assentado, e a nossa reação, se eu vier... meu temperamento, eu tenho que lidar com isso. Às vezes eu vou, muita ênfase, eu vejo o erro, eu vou com 10 mil pedras na mão, ainda é uma coisa difícil para mim, ter alguma coisa zen, light, mas eu fiquei pensando muito desde ontem, né? Por isso que eu mencionei o Djalma ali gravando, ó. Claro. E me corrija aí se eu estiver alterando muitas palavras, mas a sua reação diante ainda da patologia do outro. E das suas próprias tem patologias. Dimensões de criação de lojinha, sei lá, tem o corpo, sei lá, os epicões, os consciencioterapeutas, os paradireitólogos. Se cada um erguer uma lojinha, esse aqui é o meu mundo, e quando você estava falando também, o direito, tem uma expressão, ius imperii, que é o direito de império. Ninguém mais tem o direito de imperar ou impor a sua vontade sobre o outro. E quer ver o trafor, né? Como é que é? Botando um pouco de coroa de louros, assim, tem a coisa do neologismo. Aí você falando, aí você falou, eu olhei para ele e falei assim, pô, olha que legal. Alterei o nome do Laurentino, né? Para mexer com ele e elogiar. Laureado Tino. Ele tem um tino laureado. Só para... Acho que ele nunca... por exemplo, ele está reconhecendo um trafor, seu. É uma reafirmação... Olha a carinha dele. É uma reafirmação de amizade. E você sabe como eu faço essa elaboração lexical. Imagina quantas vidas, hein? Aí agora, você falando ali, pô, laureado Tino. Ele tem um tino laureado. Então, Jair, imagine que bacana agora nós sairmos daqui com o desafio hoje de ficar aí 30 dias, dia a dia, laureados contínuos com o quê? Com a afetividade evolutiva, de olhar para as consciências de modo afetivo e olhar o melhor no outro. E aí, com isso, gente, eu acho que nós vamos parar com esses mimimi, que eu, sinceramente, eu não tenho paciência. A minha irmã me conhece, eu não tenho paciência para isso. E assim, porque tem tanto trabalho para fazer, tem tanta coisa mais importante para fazer, e a gente fica preso nessas crenças irracionais, nas porcaria das lojinhas, sendo que a gente podia quebrar todos os muros, viver sem fronteiras, nos ajudar, trabalhar em prol do planeta. E outra, eu faria assim, ó, eu faria uma reunião assim, eu vou falar, vamos usar o tertuliário aqui, reunir o povo todo, os voluntários todos, faz uma convocação. Estamos chamando todos os voluntários da Conscienciologia no planeta para pensarmos o planeta. Vamos pensar o planeta? Vamos pensar o que cada um de nós pode fazer em prol da Maxi Proex grupal e do planeta? Chama os extraterrestres, nosso amigo, e gente, de outros planetas, o que vocês já fizeram aí nos outros lugares que deu certo? Que nós não estamos enxergando aqui? Que a gente pode fazer aqui também? Isso, gente, é possível. Eu tenho certeza íntima que isso é possível. Mas é possível a partir do quê? Dessa liderança de si mesmo, do melhor de si em prol do outro. Quando a gente assumir isso de fato, nós todos vamos ser despertos. Nós todos vamos ajudar melhor. Nós todos vamos ser líderes interassistenciais. Sim, esse negócio dá para fazer uma camiseta assim, antes de ser lojinha, sou conscienciologia, sabe? Eu acho lindo. Eu acho assim, não.
Então... E eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa, só que a gente não fala. Porque eu tenho certeza, gente, que vocês gostam de todo mundo aqui e que gostariam muito de trabalhar muito um com os outros em prol da assistência. Eu tenho essa sensação, não sei se eu sou muito romântica nessa parte, mas eu olho para as pessoas e eu gosto mesmo de todo mundo. Então, né? Às vezes a gente tem ali um arranca-rabo com uma, mas eu gosto, entendeu, da pessoa, daquela consciência, eu gosto de vocês. E eu acho muito legal isso, acho que a gente podia fazer um trabalho assim fantástico nessa vida, juntos. Viu, Simone, tem uma máxima que diz, cada um o seu amor proclama. Essa chamada de voluntários do planeta, eu acho que ela já foi feita. E não foi voluntários, foi intermissivistas. Intermissivistas. Valdo Vieira fez isso. Corrigindo, intermissivistas. Com uma ciência chamada conscienciologia. Tem que fazer uma rechamada. Que é tudologia. Que tem mais de 800 especialidades. Imagina quantas. Agora, você está abordando aí um tema novo, uma dessas especialidades, vocês, né? Que é a liderologia. E a gente acha que cada um que assumir a sua especialidade, ela já está fazendo. Só que tem uma coisa, realmente tem ingenuidade e romantismo. Chama todo mundo, vamos fazer uma coisa. Cada um tem um fôlego assistencial. Tem um timing de amadurecimento da sua performance assistencial. Então, colocar todo mundo no mesmo jeito, na mesma... Não existe isso. Eu acho que a gente... nesse sentido, que pode ser um romantismo. Agora, todos nós já fomos chamados. Sim. O que vocês estão fazendo, que eu acho super relevante, é debater o que cada IC, organismo, não precisa ser IC, precisa fazer, é estudar profundamente a especialidade que tem a ver, para com isso ir reverberando nos outros, assumindo o seu pedaço nessa Max Proex. Você falou de uma especialidade chamada startup, um lema da startup, do R rápido. R rápido. Tem um verbete que eu achei fantástico, que eu ouvi há pouco tempo, chamado erro novo. Eu acho que vale a pena ver, quem não viu, veja. Sim, é errando e aprendendo, errando e acertando que nós vamos evoluindo. E essa coisa de olhar o outro com fraternismo, as relações afetivas, assina em gênero, número e grau, perfeitamente correto. Todavia, o que nós vamos olhar no outro? É ser amiguinho? Não. Nós vamos ver como o outro está lidando com o seu extrafísico, como o outro está lidando com a sua responsabilidade evolutiva, assistencial, cosmoética, no paradigma consciencial. E um ajudar o outro. Quando a gente não olha o outro por aí, nós não temos afeição. Nós temos desafeição, porque a gente vê que o outro está acertando uma coisa que eu não estou conseguindo fazer. Estou no mata-burro. A nossa compreensão é o que ele conseguiu, o que eu posso conseguir, admitir as fraquezas. Nós somos imperfeitos. Ninguém é assertivo em tudo. Agora, essa intercompreensão parte da autoconsciência de que é pluriexistencial, multidimensional, holossomático. É isso que faz a diferença entre nós. Assim que eu vejo. E vejo também que cada um que assume a sua liderança, Magali, você e todos nós, somos gênios, como gênios que foram tirados, gênios da garrafa, que tirou a tampa. Ele sai, ele não consegue mais voltar para a garrafa. Ele só começa a crescer. A gente vê isso com todo mundo, seja em colégio invisível, em pequenos projetos. Ele tem uma ideia original. Gente, aquela nuance da cor de cinza é só dele. Ninguém vai fazer. E se ele assumir, maravilha, um a mais na coxa de retalho assistencial. Vocês já pararam para pensar que a gente é aqui uma amostra holográfica, eu falo a gente, comunidade conscienciológica cosmética internacional, do planeta? Claro. Talvez, quiçá, de alguma galáxia também, extraplanetário, por causa que nós temos a extraterrestrologia. Então, se nós somos mostras holográficas, pequenas amostras, se nós fizermos diferença aqui, nós somos referencial para o mega grupo de todo o planeta. Então, nós não temos que fazer aqui ser o melhor naquilo que a gente assume de nossa especialidade para aparecer para o outro, mas para servir de foco de reurbanização para todo mundo. Esse é o foco. Então, quando a gente fica estagnado,
paradinho, sem medo, com medo, a gente tem que olhar e falar, o outro está com medo. Do que ele está com medo? Qual é a especialidade dele? Que nem ele reconhece e nem eu reconheço nele. E criar um ambiente para ele vicejar, florescer, aparecer. E eu acho que esse que é o nosso papel. E não é fácil, porque a gente tem que ter interconfiança. Por que a gente não faz essa assembleia gigante? Porque tem muito mais força extrafísica e consciência obnubilando a gente, fazendo a gente fazer o nosso lado, às vezes pior, nossa autopatologia, e até patologia que o outro sai correndo, do que fazendo a parte do bom. Então, quando a gente puxa pelo lado fora do bom, a gente se equivoca. Aí se chama os amparadores aí a bons, intercompreensão. Né? Se o outro não está bom e eu estou fugindo dele, ele está prestando assistência e eu tenho como assistir. Se eu fujo é porque a patologia minha não vai dar com a patologia desse. Essa intercompreensão é que vai fazer essa afetividade entre nós. Mas acho que é uma coisa... O meu esforço, esses 24 anos que eu estou aqui, meu esforço é isso. E eu tenho muita admiração por cada um, muito carinho. Claro que de vez em quando eu estouro comigo mesma também, com os outros, comigo mesma, porque nós somos imperfeitos. Nós somos humanos, né? Não tem como. Agora, sabe, Isabel, que eu estava pensando, a amizade evolutiva, um dos pilares da amizade evolutiva é a transparência. Sim. Então, assim, no sentido de... eu sei porque, assim, a gente é muito unido. O time da liderologia, nós somos bem unidos. Mas nós somos unidos porque nós somos verdadeiros uns com os outros. E a gente tem muita afetividade. Então, assim, quando eu mesma, às vezes, falo alguma coisa, o pessoal ajuda, o pessoal, Simone, mas tal coisa. Então, não tem essa coisa de você olhar o outro com a patologia do outro, mas olhar como aquilo que você trouxe, olhar com o melhor do outro e vamos ver o que eu posso ajudar, né? E quando eu trouxe essa ideia de a gente chamar todo mundo, quando a gente tem mesmo uma ideia, chamou todo mundo é porque vai fazer tudo junto o mesmo trabalho. Não, não é isso. É dentro da singularidade consciencial de cada um, dentro das possibilidades de cada um, da maturidade de cada um e do momento de cada um. Mas ele está certo que, olha, você faz parte, tá? Nós te fizemos um rechamamento e você se sinta à vontade, as portas estão abertas para a hora que você se sentir à vontade e quiser assumir aí, fazer, nós vamos te acolher em qualquer momento. Espera só um pouquinho que eu não terminei. E aí, Simone, eu lhe pergunto, no teu minigrupo, você não tem hora que um está mais lúcido do que o outro? Tem. Então, essa interconfiança que é necessária. Isso. E a gente ouvir o outro. Se o outro está vendo parapsicamente que você não está enxergando, você ter a confiança de seguir aquilo. Isso vale não só para o minigrupo, mas para todo o grupo grupo. todo. Então, essa transparência ela é relativa. Ela é relativa porque, às vezes, a pessoa que está tendo lucidez não sou eu. E só porque eu estou como é que fala? Com o cetro do... Não, bastão. Isso não quer dizer nada. Não tem então, se isso é a premissa, os tratados são necessários. Os tratados, os acordos combinados entre nós. Um está tendo mais lucidez, então vamos combinar, enquanto estamos lúcidos, que vamos cumprir tal consigna. Não, mas aí é diferente. Aí está errado. Não, mas aí está diferente. Entendeu? Aí é acordo grupal. Isso é o que mais acontece entre nós. Mas ao invés de indignar, a gente tem que Eu estou falando de outra coisa. E compreender. Viu, Isabel, o que eu falei não foi com relação a isso, porque eu estou de acordo contigo. A gente não precisa mais de tratado. Nós podemos fazer, eu estou falando de outra coisa. Quando eu falei tratado e usei esse termo, é devido aos processos devidos anteriores com relação aos processos monárquicos, políticos, que não, né, tem muita coisa que não foi legal. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que hoje, se a gente tiver mais relações de amizades evolutivas, transparência, afetividade, foco na Max Proess, na reurbanização, nós vamos fazer o quê? São acordos e combinações entre nós para fazer o que é o melhor para aquele caso. E é claro que vai ter gente com mais lucidez, está tudo certo isso. Mas não é Simone. O tratado no sentido que eu falei de, esse espaço geográfico é meu. E se você quiser atuar lá, você vai ter que falar comigo. Simone, disso que eu estou falando. Gostaria de convalidar o que a Isabel falou com muita propriedade. É que no nosso viés a gente costuma fazer as abordagens como se a gente estivesse
numa liderança ou num trabalho só na SOCIM, que a gente está ali para fazer uma coisa específica. Nós temos que olhar a questão multidimensional aqui o tempo todo, né? Eu penso que essa afetividade que você falou é super bem-vinda, e quem dera, né, a gente chegar a esse completismo, mas eu acho que antes dela, para a gente conquistar, a gente tem que pensar no viés do para-direito. Né, que a gente está aqui nesse grupo, que é um megaprojeto, né? É um megaprojeto da Reurbex, onde estamos num grupo tentando fazer uma reconciliação de 15 e 20 vidas. Se você se sair bem, você elimina 15 e 20 vidas. Isso está lá naquele curso Evoluciólogos e está aí em centenas de tertúlias e mini-tertúlias que foram faladas e muitos de nós presenciamos. Então, eu acho que antes dessa afetividade, assim, com aquela pessoa complicadíssima que está do seu lado e que você precisa assistir e não consegue, acho que a gente tem que pensar na intercompreensão bem mental-somática, que é através do discernimento. Aí, você colocando a multidimensionalidade, você chega ao perdão universal, e aí, a partir disso, você começa a ter uma afetividade mínima para a gente, depois, ao longo da série X, a gente chegar à condição de amizade raríssima. A amizade raríssima vai chegar quando a gente, através dos 6 algozes, que a gente vai conquistando a amizade nessa vida. Na próxima intermissão, vamos trabalhar juntos. Se a gente não conseguir isso, Simone, eu acho meio complicado a gente chegar aqui e conclamar todos os intermissivistas do planeta, se a gente não consegue nem num grupo de, nem sei mais quantas pessoas tem em Foz, eu acho que menos de 1000, né? Com toda certeza, menos de 1000 pessoas. Então, se a gente não consegue fazer espraiar essas ideias e essa convivência homeostática no meio de 1000, você já pensou se chega aqui os intermissivistas, sei lá, extraterrestres, e os estrangeiros, e os africanos? Nós vamos bater pino. Se não começar pelo autoafeto, minha caríssima, não começa nada. Exato, e a intercompreensão. E eu queria ainda, se for possível... Autocompreensão, autoafeto... Isso. E aí, partindo. Eu queria ainda, se for possível, voltar um pouquinho na fita. Por isso, tá? por isso que eu joguei a coisa assim, gente, é empreendedorismo, tá? Não é um negócio entender, né? Voltar um pouquinho na fita, na questão do seu vocábulo, autoliderança, em que pese as colocações com muita propriedade, conhecimento das pessoas que aqui já expuseram. Eu penso que tem muitas, na enciclopédia e na Conscienciologia, tem muitas palavras que a sua acepção não está bem dentro da forma ortodoxa. Né? Tem, por exemplo, o verbo competir. Quantas vezes a gente já ouviu e tem na enciclopédia a condição da competição consigo própria, que é muito positiva. Saudável. Então, você vai competir com você, aí você vai chegar para um outro e vai falar, mas como assim você vai competir com você? Competir requer pelo menos mais uma pessoa. No entanto, a saudável, a homeostática, é você competir com você no sentido de superar, de se automotivar. Então, eu vejo nessa questão da liderança, da autoliderança, nesse sentido, é extrapolar para a nossa questão da motivação, de ser líder de si, da conquista da independência. Gente, quantas vezes aqui eu vejo as pessoas com mega trafores e indo procurar IPCOM para poder, desculpa a palavra, que agora eu que vou falar, você falou tantas vezes, pedir bênção. Fica parecendo que está pedindo bênção para alguém. Então, assim, tem toda a condição de desenvolver parapsiquismo, tem toda a condição de intelectual, tem toda a condição de discernimento e, no entanto, não tem aquela segurança de ser independente, tem que ir procurar alguém para falar, você acha que eu devo fazer isso? Ah, você, Picon, você tem um parapsiquismo melhor que eu. Né? Então, assim, a gente tem que sair dessa. Nesse sentido, eu acho válido reforçar o autoliderança. Era isso. Obrigada, Simone, obrigada, pelo seu exemplarismo, pela sua consincobaia, aí, a sua condição de consincobaia espetacular. Muito obrigada. Adoro, obrigada. Diga. Só alguns comentários. Deixa eu ver se tem mais alguém. Como... Eu acho que ela estava junto antes de ti, não estava? Eu estou... Então, Então vai. Quando a Isabel falou, né, só para mexer com a Isabel, com cada cabeça, né, uma sentença. O Mr. Vieira fez o chamamento. Você esqueceu da técnica da circularidade, mulher? Esse é o meu jeito sacana. Brincadeira, espero que ela entenda afetuoso. Cada vez que você faz, que você reedita, é circularidade. O Mr. Vieira saiu laçando um bando de gatos escaldados, não sei o quê, mas a técnica da circularidade, o reforço, a ideia aspas, eterno, é cabível. É só para reforçar um ponto de vista, outro ponto de vista. Circularidade, concordo em gênero, número e grau. Não é porque opa, aqui todo mundo tem a ver pão na veia, e teaticamente, duvido eu adoro. Mais um dado, né? A partir do que a Marlene colocou, também fez uma boa exposição, e eu vejo um viés prático aqui,
de aferição, autoaferição da autoliderança, faz com o pé no chão, elabora a sua lista de desafetos criados na presente ressoma. Faz essa elaboração. Tem um livro dos credores, legal. Agora, procura falar, você sabe, todo mundo tem uma percepção, Simancol. Se não tiver, como é que vai ter para-percepção? Aí você vai e elabora a sua listinha básica de desafetos criados pelo indecoroso temperamento agressivo, ríspido, desrespeitoso, um desovaitor, e por aí afora, né, etc. e tal. É uma coisa que veio na exposição, eu volto aí sentado, estou aqui, vê que agora devo ter assimilado com o Bicho Vieira, mas é um viés prático. Elabora a lista de desafetos criados. E aquela exacerbação, aquele desrespeito criado, e tenta substituir isso que você fez na presente ressoma por essa amorosidade, essa afetividade. Eu estou super contente, a brincadeira, a carinha, o laureado Tino, acho que eu estou com o Tino laureado aqui, agora eu assimilei com ele. Tá. E juro que veio essa coisa enquanto inserção prática, elabora a lista de desafetos. É que já, a afetividade, ela é prática. Então, eu sugeri algo bem prático. Eu digo pelo meu temperamento. Eu não aprendi o que era afetividade ou intercompreensão, seja lá. Eu fiz. E sabe que você falando, eu lembrei do filme, aquele que as pessoas, acho que é Made in Heaven, sei lá o quê, aí eles voltam, encontram a mulher lá, como se um nunca tivesse ressomado, mas no final, quando o pai dela, que é um general, e ele vai e começa uma fábrica de brinquedos, ele está morrendo, eu nunca esqueci, eu adoro essa cena do filme, aí ele fala assim, né, o pai da people are wonderful, as últimas palavras, e ele dessoma. Como eu vi, a mim e a você e alguns outros, é a percepção, às vezes eu sou ríspido, eu sou isso assim, mas isso perto da minha amorosidade, afetividade com as pessoas, ainda é micro-minority do meu temperamento e que eu procuro adestrar. Obrigada, Jaime. Agora você. Simone, eu queria primeiro te parabenizar. Acho que você está demonstrando uma qualidade que eu penso que deva ser intrínseca, né? Ser mais do que ninguém pode confirmar, no sentido da autoliderança, que é a coragem, né? Acho que você está sendo bastante corajosa no sentido de trazer isso. É o que você pensa, é o que você vê. E eu particularmente, eu também percebo o aspecto da afetividade como algo assim primário a ser trabalhado. Mas temos todos vários aspectos primários a serem trabalhados, né? E assim, se a gente for ver no conceito do próprio verbete de afetividade, lá a gente tem a emoção e o sentimento. Né? Então, a gente está falando de alguma coisa que... Eu penso, para a gente poder falar em transafetividade, a gente vai ter que primeiro entender o que é uma afetividade madura. Não tem como. A gente não vai... Ninguém é pipoca aqui, que pula e sai alvinho, bonitinho, né? A gente tem muita teoria, se a gente puder colocar em prática 10%, já está amor de bom, como diz o mineiro. Né? E aí eu penso assim, eu fiquei raciocinando aqui e refletindo dentro das colocações que foram feitas, e eu penso que assim, uma das questões que a gente tem que considerar muito dentro do conhecimento que a gente tem, né, e a gente tem um bom conhecimento aí, né, se a gente for considerar a média da humanidade, que a gente tem que é importante a gente considerar algo que seja dimensional no sentido de dimensionar, de tamanho, porque apesar da gente ter bastante conhecimento, existe a conscienciologia e um universo lá fora. E a conscienciologia é um grão de areia desse universo, e não o contrário. Né? Ou seja, existe a conscienciologia é o universo e o que está lá fora é um grão de areia. Então, essa dimensão, penso que a gente não pode perder de vista. Então, tem muita coisa ainda para a gente ser descoberta, para ser falada. E, às vezes, quando a gente defende com garras, né, e dentes, aquilo que já está posto na conscienciologia, eu penso que a gente, de alguma forma, está repetindo o processo de dogmatização. Eu vejo que é por aí que a gente dogmatiza
o conhecimento que a gente tem. E eu acho que o nosso cuidado tem que ser nesse sentido também, né? Da gente observar, cuidar, mas a forma como a gente coloca isso, como a gente observa, como a gente defende, ele tem a ver com a nossa forma ainda dogmatizada de pensar. Porque eu brinco, a gente sai da religião, mas a religião às vezes não sai da gente, né? Não é assim, religioso no sentido, não é só o cristianismo, né, a cristolatria, a mariolatria que é religião, né? E aí está o cuidado para a gente, né? Porque conhecimento a gente tem. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente aborda ele? Era isso. Perfeito. Muito Simone, bom. O princípio da descrença, para mim, ela é uma cláusula pétrea. Simone, só queria fazer uma colocação rápida, que a gente estava falando antes sobre os principais motivos, né? Tentar trazer um pouquinho para fazer uma conexão com isso que está sendo falado agora. Que a assunção de algumas responsabilidades, que não deixam de ser processos de liderança, né? Quando você assume uma responsabilidade perante um grupo, você está liderando aquela responsabilidade ou aquele processo. Pode nos expor, se a gente assumiu aquela responsabilidade baseado nos nossos trafores, então a gente está focando na assistência, né? Mas essa assunção pode expor algumas vulnerabilidades nossas. E aí a gente entra em contato com um incômodo, que muitas vezes é psicossomático, a gente fala muito de mental soma, e só vamos chegar na expansão máxima, digamos, mental somática após o psicossoma estar tranquilinho, resolvido, né? Resolvido, e a afetividade passa pelo psicossoma, né? Então, quando a gente assume a nossa liderança, nosso para-papel, a gente vai entrar em contato com esses incômodos que vão nos dar oportunidades de lidar com tudo isso, né? Então, para a gente desenvolver, e eu concordo plenamente com tudo que foi falado, para a gente desenvolver a afetividade, como o tema hoje é autoliderança evolutiva, precisamos assumir liderança, para estarmos expostos, as nossas vulnerabilidades vão ficar igual agora. Eu sou novo, tipo assim, não sei se quem me conhece aqui, né? Então, meu nome é Renan, mas assim, esse processo de exposição, mesmo que simples, e assim no dia após dia, assumindo determinadas lideranças, expõe essas vulnerabilidades e a gente vai aprender a lidar com elas primeiro, para daí poder entregar. Ninguém entrega aquilo que não tem. Como é que a gente vai aceitar as vulnerabilidades dos demais, parar de julgar os demais, antes de, né, passarmos por todo esse processo de auto-julgamento que a gente pode estar passando. Então, só queria fazer essa contribuição, que o objetivo é o mental soma, é o conhecimento, é os tratados, né? E essa chamada da Simone, não é todo mundo vem aqui me ouvir. Cada um assuma as próprias responsabilidades para papéis, para poderem passar por esse processo em grupo. Que eu acho que a Max Proex grupal é todo mundo assumindo a própria ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente está ressomado aqui, exatamente. Eu só queria deixar essa contribuição. Eu concordo contigo, Renan, e é engraçado como a gente foge das nossas emoções, né? E só para lembrá-los que nós estamos num organismo humano. Nós somos consciências extrafísicas, mas nós estamos num organismo humano. E nós temos emoções, sim. E temos emoções negativas e temos negações positivas. Levanta a mão aqui quem sente raiva. Então, gente, não adianta. Então, até vou passar ali para a Mana. Não adianta. Então, precisamos, sim, aceitar, né, que você sente raiva e aprender com isso, para você transformar na vida, no vamos ver da coisa mesmo. Para daí você transformar essa raiva em outra coisa melhor. Mas a gente precisa sentir, passar para o troço. É assim que a gente vai compreender. Não adianta você trazer o negócio de secar e acho que agora eu vou entender aqui no microscópio. Não, se sente o troço. Sentiu, ok. Como é que eu reajo ao negócio? Preciso reagir? Não. Qual é a lógica disso? Como é que está funcionando? Que situação e tal? Ok, vamos transformar. Mas como que eu transformo? Assim? Não, é vivendo. Você pegou... Não, só colaborando essa questão. Eu vejo assim que tem um certo mito da questão do discernimento e das emoções. Isso, parece que são caixas separadas. O que eu vejo como estudo pessoal é que é impossível ser isso.
quando você usa o discernimento e quando você está ponderado, quando você está equilibrado, isso quer dizer que você já administrou o seu emocional a partir do discernimento. Ou seja, eu sou afetiva comigo e com os outros. Mas você sentiu então, antes, né? Afetividade. Então, a afetividade, para mim, está dentro do discernimento. E se não tiver dentro do discernimento, tem algo errado. Tem lacunado em termos emocionais também. Então, a pessoa que não demonstra ou é fria, ou acha que aquilo é um tipo de ponderação, muitas vezes ela está anulando, tendo prejuízos grupais, porque ela não está vendo os outros, as reações dos outros, né? E assim a gente vai vendo, tem estudos, assim, psicologia, consciencioterapia, a gente vê muito disso. E aí que vem as distorções, né? De comunicações individuais e grupais, e assim vai indo. Que a gente chega naquela questão do binômio admiração-discordância, que não é colocado muito em prática, né? Se eu admiro, eu não posso discordar. Na prática, né? A pessoa leva tudo para o pessoal e assim tal. Eu só gostaria de pontuar isso, que eu acho que se a gente entendesse um pouco mais da questão do sentimento, mas não aquele sentimento, gente, colocado dentro até da própria psicologia, não. Eu estou falando do entender o outro. Isso também é sentimento, é entender o acoplamento energético, se você for ver, é uma leitura do que, gente? É energia e emoção, do outro, das reações. Então, não é só aquela... É o todo dele, né? E também das suas ideias, né? E eu acho que a gente entende muito pouco esse processo. E eu vejo assim, transafetividade. O próprio Valdo colocou já o afeto em si, né? O doar-se em si. E só que eu só vejo assim que às vezes a gente não entende muito bem essa questão. A gente vai separando, e nessa separação a gente vai criando lacunas, bloqueios e assim por diante, que quando vê fica mais difícil reajustar, né? Isso que eu gostaria de pontuar, e eu acho que tem tudo a ver. A gente apresentou da preceptoria da ortopensenidade e vejo assim que uma das coisas que pegava bastante e que pega em nós é puro processo ainda emocional. Então, por isso que eu julgo o outro, por isso que eu acho que os outros estão fofocando de mim, ou que é o contrário, né? Então, ao fundo, a base é emocional. Então, é o autoafeto, né? É auto-heteroafeto, é o básico, é o feijão com arroz, né? E que eu vejo que, às vezes, a gente negligencia muito, né? Era só isso. Não, mas tem tudo a ver, complementou aí o que eu queria trazer. Outra coisa que eu vejo, a gente tem um processo julgatório que a gente, às vezes, nem percebe. E quando a gente, até discutindo entre nós, né, a gente fala, pô, mas o outro tem maturidade, vai procurar um EPICOM. Cara, é maturidade, ele precisa. E por que não? E o outro não precisa, e tem discernimento, ok, está tudo certo. Mas, olha, a gente está aqui para isso mesmo. Todos nós. Agora, no momento que eu fico apontando o dedo para o outro, entende? Dizendo, viu? Você, que isso? Né? Olha, gente, isso é sutil dentro da comunicação. Porque uma coisa é eu apoiar o outro e dar força. Não, vamos bancar a sua ideia, né? Mas outra é quando é essa comunicação, eu dou uma virada e falo, você não precisa mais de nada disso. E aí eu não tenho certeza, porque a gente precisa, a gente quer ter contato com o amparador, porque a gente precisa de uma ideia diferenciada, a gente precisa de uma ideia de outro. Isso é convivialidade também, até um certo processo. Sendo melhor, é convivialidade. Agora, o que vai extrair dentro desse processo de aprendizagem é a própria pessoa, né? Claro que vai depender do próprio comunicador e das pessoas em si, né? Mas eu vejo assim, há necessidade de a gente... quando eu falo assim, não é aceitar, como é que eu posso dizer, expressar bem correto, mas é estar aberto a todas as possibilidades, né, que quando aplicadas de uma maneira cosmoética, de uma maneira que você com afeto ao outro, com respeito ao outro, mas jamais passar assim aquela mão assim dizendo sempre você vai permanecer aqui tipo carneirinho, né? Não é isso, mas é assim ver o que as pessoas precisam e até mesmo você precisa, né? Para ficar. Simone. Acho que é menos julgamento e mais. Gente, Simone, deixa eu só falar aqui a questão da Lília, não sei se eu me expressei bem. A questão de quando vão procurar os EPICONs é daquela forma assim, Lília, super dependente, entendeu? Qualquer coisinha na vida vai procurar um EPICOM. Não é nesse sentido, no sentido de procurar o EPICOM para contatar o amparador. Eu sou a primeira da fila, eu faço 2 dinâmicas por semana.
né? É super bem-vindo esse contato. É naquele sentido que eu falei, que tem gente muito boa, que tem tudo, e que ainda fica dependendo. Qualquer coisa procura fora do ambiente. Eu vejo muitos amigos epicons falando... Às vezes não dá nem para eles conviverem no mesmo espaço, porque assim, as pessoas procuram eles a qualquer momento do dia para poder fazer abordagem. Mas deixa eu agora, assim, que bom, Marlene, esse é o papel. Sabe o que o Valdo me falou uma vez? Eu não sabia o que era Epicom e eu nem queria ser Epicom, para ser bem verdade. Eu queria ser coordenador de acompanhamento para o resto da minha, entendeu? Eu pensava assim, literalmente. E ele me falou, não, vocês têm que atender, sim, tem que dar comida, tem que dar não sei o quê, tem que dar energia também, tem que escutar. Tem coisas que são maduras e imaturas, mas é isso, é convivência, esse é o papel. Convivência sim, mas dependência não. Não, Marlene, eu estou falando assim, olha, eu não falo por todos os meus companheiros, cada um tem um perfil e temperamento. Estou falando por mim. Jamais gerar dependência, mas isso é a maturidade da pessoa. E, gente, não é só Epicom, é professor, é você que está aí, né? Que está falando, a Simone, ou seja lá, você também. Todos nós somos representantes de algo, e isso é autoliderança. Então, não é só Epicom. Então, eu só vejo assim, vamos ter um discurso menos julgatório, porque eu já vi pessoas, gente, que quando ela está mal mesmo, é real aquilo. E para nós, vendo de fora, parece a coisa mais banal. Eu falo assim, nossa, mas eu consigo fazer isso rapidinho, entende? Só que ela, se você não der a mão naquela hora de escuta, ou de atenção, ou de energia, ou seja lá o que for, aquela pessoa desaba. E sabe, Marlene, eu só estou falando isso porque eu atendo muita gente, tá? E tem pessoas que elas não querem mais chegar a falar com o Epicom, ou com você, que é a paradireitóloga, ou a da Evolucim, porque ela tem medo que os outros falam assim, viu, está fraca, de novo está falando com eles. Você está vendo como as pessoas entendem? Assim, eu entendo você, tá, Marlene? Eu entendi o raciocínio. Mas, assim, cuidado no falar, e assim, de deixar aberto para que as pessoas tenham essa liberdade. E a gente tem que ter maturidade para trabalhar com as demandas, né? E o bom... E isso, de não causar dependência. Mas eu não sei se está claro. Sim, não é para causar essa dependência, mas o afeto, a liga, é você ter abertura dentro desse processo. Né? A autoliderança evolutiva, ela tem por base a questão do abertismo, né? E da liberdade. Da autoliberdade e da liberdade consciencial. Pessoal, eu preciso encerrar, tá? Que a gente passou uns minutinhos. Nós estamos totalmente à disposição aí de todas as consciências, tá? Liderologia.org. E a próxima tertúlia matinal, 27 de agosto de 2017, tema: qualificação gramatical dos textos conscienciológicos. Acertologia, com Eucardio De Rosso. Tá bom, gente? Obrigada. As melhores energias, muita autoliderança evolutiva.